10 anos após entrar para a história a bordo da Soyuz TM-8 e se tornar o primeiro astronauta brasileiro a vencer a atmosfera terrestre rumo à Estação Espacial Internacional, IS, o coronel da reserva Marcos Pontes se sente dividido entre as melhores lembranças da experiência e as decepções com o programa espacial brasileiro. Estamos muito aquém do que era o mínimo esperado para um país da categoria Intenções de Desenvolvimento que é o Brasil, afirma o paulista de Bauru que passou 10 dias no espaço em entrevista ao portal IBC. Formado em engenharia aeronáutica e com experiência como piloto de testes da FAB, Força Aérea Brasileira, Marcos Pontes ingressou em 1998 na NASA, a agência espacial norte-americana. Mas o governo brasileiro da época não arcou com os compromissos firmados e a parceria foi encerrada. Além de realizar a manutenção na IS, Pontes foi responsável à época por aplicar projetos comerciais, científicos e experimentos educacionais. No dia 8 de abril de 2006, o astronauta brasileiro voltou ao planeta Terra dentro da cápsula de reentrada da Soyuz TM-7, um dos momentos mais críticos de toda a viagem espacial. Depois de 10 anos da chegada do Brasil ao espaço, Marcos Pontes relembra dos demônios do negativismo e conta os efeitos do espaço que ainda percebe em seu corpo: sangramento dos ouvidos, alergias e alterações de peso. Confira abaixo a entrevista do astronauta brasileiro. A viagem espacial. Em 1997, o Brasil havia feito um acordo com o programa da Estação Espacial Internacional, IS, por meio da NASA e deveria produzir 6 partes da estação e fornecer um astronauta para a equipe de manutenção e operação da estação. Marcos Pontes, militar da Força Aérea Brasileira, FAB, participou de concurso público específico e foi selecionado. Nesse momento, viu-se obrigado a largar sua carreira militar já que o programa não permitia qualquer tipo de envolvimento militar ou bélico. Em seu site, Marcos Pontes descreve o exato momento que precisou optar pelo caminho civil. Aquilo me deu um frio na barriga, era como abandonar um porto seguro, pois minha carreira militar estava indo muito bem, embarcar em um projeto que eu não tinha certeza que iria ter sucesso. Havia muitas variáveis a serem definidas ainda. Decidido, foi para Johnson Space Center, em Houston, Texas, para participar de um curso de 2 anos para obter o brevet de astronauta. Achando que iria viajar em 2001, o astronauta relata diferentes problemas políticos que fizeram com que o país não cumprisse o acordo com a NASA. Posteriormente, a Agência Espacial Brasileira, AIB, fez um acordo com a Rússia, também parceira majoritários da IS, para que ele fosse escalado para o voo em 2006. De repente, de acordo com a AIB, eu teria apenas 5 meses, o tempo normal para treinar um cosmonauta é de 2 anos, para aprender tudo sobre os sistemas russos para incluí-los nas minhas tarefas técnicas a bordo, de quebra, aprender a língua russa, em paralelo, nos primeiros 3 meses em Star City, Moscou, no centro de treinamento de cosmonautas, para onde eu estava sendo transferido. Entre suas missões no espaço, Marcos Pontes levou ao espaço 4 pesquisas tecnológicas com finalidade comercial, 4 pesquisas científicas e 2 experimentos educacionais. O fato de realizar experimentos com alunos do ensino fundamental virou alvo de crítica da imprensa brasileira, ao que rebateu veemente Pontes. No Brasil, a imprensa e alguns cientistas são para ressaltar o meu espanto com a falta de visão científica e estratégica desses críticos se limitaram apenas a criticar o custo da missão e citar, muitas vezes de forma irônica, os experimentos das crianças de São José dos Campos. A pesquisa com os estudantes envolvia a germinação de sementes de feijão e a cromatografia da clorofila, medição da graduação da clorofila. As demais pesquisas envolveram testes sobre os efeitos da microgravidade na cinética das enzimas, danos e reparos do DNA na microgravidade, evaporadores capilares, mini-tubos de calor e nuvens de interação protérica. A sua ida ao espaço é resultado de uma longa trajetória dentro da Força Aérea Brasileira. Já tentaram desacreditá-lo do sonho de se tornar astronauta? Se sim, o que fez o senhor continuar? Pontes, certamente. Foram muitos anos de trabalho, estudo e muita persistência para vencer os demônios do negativismo dentro da própria mente e a sua torcida externa. O que me fez e me faz continuar é perceber que a satisfação de vencer esses demônios é muito maior que o medo de enfrentá-los. Efeitos no corpo. A partir dos resultados de pesquisas e dos próprios relatos dos próprios astronautas, a ida do ser humano ao espaço gera uma série de efeitos indesejáveis ao corpo, a maioria deles determinada pela falta de gravidade da maior radiação sobre o corpo dos astronautas, já que não há atmosfera para agir como filtro solar. Recentemente, o norte-americano Scott Kelly retornou de uma missão de 1 ano a bordo da IS, o maior período em que um astronauta ficou exposto aos efeitos da microgravidade. Scott chegou a esticar 5 centímetros de tamanho por causa da falta de pressão em sua coluna vertebral. A viagem de Marcos Pontes foi bem menor. Ele ficou 2 dias a bordo da Soyuz e 8 dias dentro da IS. Mesmo exposto por menos tempo, teve que enfrentar muitos dos efeitos indesejados ao corpo por causa da falta de gravidade e contatos com a radiação. A osteoporose, perda de células ósseas, é um dos efeitos mapeados. Já a fraqueza muscular é a consequência da atrofia dos músculos que são menos usados em ambiente com microgravidade. No espaço, a desorientação espacial é acompanhada de dores na cabeça, coriza, alteração na pressão intraocular e desidratação. Mas o que chama a atenção do público é o envelhecimento precoce devido à maior radiação sobre as células, deteriorando-as e dificultando sua recomposição. O envelhecimento precoce é um dos efeitos na saúde. Durante o tempo no espaço não tive grandes problemas. O real problema é depois do voo, alterações no sistema hormonal, radiação, envelhecimento, perda de densidade óssea, alterações no sistema imunológico. Há alguma sequela que o senhor sentiu ou sente desde a sua volta à Terra? Pontes, isso se traduz em alguns inconvenientes como sangramento dos ouvidos, alergias, alterações de peso, além de ter acompanhamento médico constante para manter a boa saúde. Volta à Terra. Depois de cumprir sua missão no espaço, Marcos Pontes, o cosmonauta Valery Tokarev e o turista espacial norte-americano Gregory Olsen precisaram se preparar para um dos momentos mais tensos da viagem, a volta. O procedimento de volta do espaço ocorreu com a espaçonave Soyuz
Última 7 se desacoplando da Estação Espacial Internacional. A aeronave é dividida em 3 partes. Uma dessas partes é uma cápsula contendo os 3 tripulantes, que queima ao entrar na atmosfera. Contudo, ela é feita de material que resiste até 2.500 graus. Mas não é só o calor que incomodou Marcos Pontes e seus colegas. A carga de pressão na cápsula chega a ser 11 vezes maior do que o próprio peso na Terra. Ou seja, eles foram pressionados contra os assentos. No roteiro da reentrada, paraquedas se abrem para diminuir a velocidade. Por fim, foguetes de pouso são acionados levantando a poeira do deserto do Cazaquistão. Mesmo assim, a cápsula atinge o chão a 50 km por hora. A sua volta dentro da Soyuz TM-8 apresenta-se como um dos momentos marcantes da sua volta. Qual é a sensação de estar dentro da cápsula furando a atmosfera do planeta? Pontes, a reentrada é o momento mais crítico do voo, sem qualquer dúvida. A sensação é de impotência, já que não há praticamente nada que possamos fazer para resolver um eventual problema estrutural. No futuro breve, conseguiremos algum tipo de mecanismo de propulsão como aparecem nos filmes como Star Wars e outros. Pontes, no futuro breve, teremos novos sistemas de propulsão, mas chegar à sofisticação do Star Trek ou Star Wars ainda vai demorar um tanto. O programa espacial brasileiro é coordenado pela AIB. Mesmo tendo uma base de lançamento localizada em local propício, perto da linha do Equador, o Brasil precisou fechar uma parceria com a China para lançar satélites sino-brasileiros em território oriental. O programa é alvo de críticas e necessita de recursos significativos para o projeto. Para o astronauta Marcos Pontes, há muito o que ser feito para recolocar o Brasil rumo à conquista do espaço. O senhor tem acompanhado o programa espacial brasileiro? Como o senhor o avalia? Pontes, sim. Estamos muito aquém do que era o mínimo esperado para um país da categoria Intenções de Desenvolvimento que é o Brasil. Para que o programa possa engrenar, o que precisa ser feito daqui em diante, no curto prazo, grande mudança estrutural do programa, incluindo gestão, parceria racional com países líderes do mercado internacional e intercâmbio de pesquisadores. No médio prazo, inclusão de diretoria de formação e educação, melhoria grande da divulgação do programa, público e autoridades, criação de cursos de formação técnica e otimização de portfólio de projetos. No longo prazo, a mudança das leis de participação de setor privado em universidades públicas e centros de pesquisa, mudança de leis de licitação de produtos de alta tecnologia, reposição de recursos humanos do programa, otimização e ampliação das instalações técnicas, criação de laboratórios compartilhados com universidades e empresas, centro de lançamento de Alcântara via parceria comercial internacional. Novos astronautas. Em maio de 2006, Marcos Pontes foi transferido para a reserva militar por motivos de regulamento e por ser mais útil ao campo civil, conforme explica em sua biografia. Contudo, o astronauta reclama que parte da imprensa brasileira disse que ele teria se aposentando logo depois da missão para ganhar dinheiro com palestras. A repercussão negativa das calúnias foi tão grande que até hoje existem alguns idiotas que acreditam e repetem essa bobagem. Do meu ponto de vista, a repercussão daquelas calúnias teve lados bons e ruins. Sem apoio dos órgãos públicos, Pontes afirma que contou mais com o auxílio do setor privado e de órgãos internacionais. Em 2010, criou a Fundação Astronauta Marcos Pontes para focar na promoção do setor espacial, da educação, ciência, tecnologia e sustentabilidade. O astronauta criou uma agência de turismo espacial e tem o executivo paulista Bernardo Artogues, de 53 anos, como cliente. Ele será o primeiro turista espacial do Brasil a participar do projeto internacional Virgin Galactic. Contudo, Pontes não considera que um possível turista espacial possa ser chamado de segundo astronauta brasileiro. Para ser astronauta profissional, é necessário fazer o curso na NASA ou em Star City, com duração de 2 anos e ser declarado pela NASA ou Roscosmos como astronauta ou cosmonauta profissional. Sobre a formação desses novos profissionais, Pontes se mostra bastante preocupado. O senhor tem trabalhado bastante com educação e sustentabilidade. Nesse sentido, como veem os jovens brasileiros em relação ao interesse pela astronomia? Pontes, a astronomia é uma ótima ferramenta para atrair jovens para as carreiras de ciência e tecnologia, tão necessárias ao desenvolvimento do país. Uso isso e outras na minha fundação. Contudo, obviamente nosso alcance é pequeno perante as necessidades, números, do país. Faltam profissionais mais dedicados nessa área. Pontes, o que me deixa triste e preocupado é ver praticamente ausente participação do governo em programas desse tipo, STEM Science, Technology, Engineering and Math, para nossos jovens em grande escala. Se compararmos com outros países como o próprio Estados Unidos, os brasileiros de hoje seriam menos adaptáveis a uma exploração do espaço ou de Marte. Pontes, não temos jovens brilhantes no Brasil. Espero poder ajudá-los a realizar essas missões. Diplomacia no espaço. A Estação Internacional Espacial possui os Estados Unidos e a Rússia, antigos inimigos de Guerra Fria, como parceiros majoritários. Montado por módulos desses e de outros países parceiros, a IS não pode ter fins militares. Para Marcos Pontes, que treinou para viajar com os norte-americanos, e teve que se adaptar a uma viagem com os russos, o espaço se coloca como oportunidade para um novo arranjo político e social. A IS une duas grandes potências mundiais, EU e a Rússia, que vivem em grande tensão. Essa tensão é sentida também no espaço, ou a política ganha novos sentidos no espaço. Pontes, uma das belezas do programa da IS é poder mostrar na prática que é possível convivermos em paz, independentemente de partidos políticos, religião, raça, etc. Todas essas divisões são criadas por pessoas ou organizações que, de uma forma ou de outra, lucram com os resultados ruins advindos, guerras, desentendimentos, etc. O ser humano intrinsecamente foi criado para conviver bem socialmente. Coloque crianças de todos os países diferentes para brincar juntas e verás que, em poucos minutos, não há barreiras de cultura, língua, etc. As tensões políticas são criadas sempre com o interesse de alguém. Se essas pessoas realmente dependessem, ou tivessem a noção que realmente dependem, da vida umas das outras, isso não seria assim. Rumo a Marte. Cerca de 80 milhões de quilômetros separam a órbita terrestre da
marciana. Mesmo assim, a Europa e a América do Norte realizam uma nova corrida espacial de colonização do planeta vermelho. A ideia é levar uma tripulação de novos colonizadores com passagem somente de Ida. O projeto audacioso ganhou impulso com a descoberta da existência de água líquida salgada e corrente em Marte. Mas quando falamos em sustentabilidade, será que não era melhor se focar na Terra em vez de outros planetas? Sobre esses pontos, o primeiro astronauta brasileiro considera que os dois projetos estão interligados. A ida a Marte é o projeto principal da NASA no momento. O senhor acredita que é esse o foco correto? Ou deveríamos olhar mais para como garantir uma maior sobrevida da Terra no universo? Pontes, as duas coisas são diretamente interligadas. Quando desenvolvermos sistemas para chegar e sobreviver em Marte, também teremos desenvolvido soluções para problemas essenciais da Terra, alimentação, água, energia, saúde, etc. Em Marte, o senhor daria alguma dica de como as pessoas precisariam se relacionar politicamente para serem capazes de, literalmente, sobreviverem ao novo? Pontes, que o dinheiro seja proibido, que o amor e a compaixão sejam os critérios, que o conhecimento seja compartilhado com sabedoria, que a igualdade seja parceira da meritocracia.